Graças a Deus já estamos aí começando mais um programa Escola Bíblica, graças a Deus por isso. Nós estamos aí estudando o quarto trimestre de 2024. As promessas de Deus, esse é o nosso assunto principal, nosso tema, né? Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel o que prometeu. Então nós precisamos confiar e viver isso, né? Esperar, aprender que Deus, ele, quando promete, a parte dele ele faz, a não ser que você não faça a sua parte, que é exatamente esperar a hora certa, é não sair dos princípios do Senhor, né? Então é isso aí. Então estamos estudando sobre essas promessas para o homem, né, que o Senhor tem. Então hoje a lição de número 7, 17 de novembro de 2024. O assunto da lição: a promessa de um coração novo. Então, aí vamos falar sobre coração. Aqui o texto áureo. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 26. Verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem o coração novo. Tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Então, essa disponibilidade, né, desse coração que é o interior, nós vamos falar sobre isso durante toda a lição de hoje. Então, essa disponibilidade que você disponibiliza o teu coração, o teu interior verdadeiramente para Deus, é que dá vamos dizer, esse direito, essa abertura, como diz o próprio Jesus, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entro na sua casa, é exatamente isso. Dá essa abertura para Deus colocar no teu coração o que é certo, o que é correto, né? Então, sem isso, sem essa abertura, Deus não tem lugar lá. E Ele não penetra, não quer mesmo. Só se você abrir, né? Então, esse coração, essa promessa de coração novo, é exatamente mudar tudo aquilo que tu não conhece. Eu digo isso porque eu tive essa experiência, talvez não... Tem pessoas que não foi igual eu. Porque às vezes a pessoa já nasceu no Evangelho, ele foi ali meio que aprendendo aos poucos, já foi crescendo nisso mesmo. Depois ele confessou o nome do Senhor, mas não teve aquela mudança brusca, porque ele já vem naquilo lá. Mas no meu caso, que eu aceitei Jesus com 47 anos, e isso vem do mundão aí, na loucura, né? O cara não tem lei, não entende nada. Então teve uma mudança mesmo, totalmente. É tanto que no outro dia, quando eu aceitei Jesus, no outro dia eu falava para as pessoas que era assim conhecido da gente, que era crente, pastor, por que que ele não me dizia aquilo lá? Mas eu não te dizia, mas você não entende. Então é uma mudança totalmente assim. Mas isso eu aceitei mesmo, né? Não é essa conversa de você, eu vou para a igreja, meio simpatizante, não. Aí quase que abre o coração para Deus, mas não abriu, né? Então eu tomei, foi uma decisão mesmo. Então é isso que a gente chama aceitar Jesus, é tomar uma decisão de uma vez por toda. E aí você já muda tudo. É como, rapaz, eu não via isso, eu não compreendia isso, eu não sentia isso.
Então eu, no início, assim, eu já vi pessoas falar, como eu também, de se sentir assim uma pessoa que como que matou Jesus. Foi você que açoitou Jesus. Então, quando eu aceitei Jesus, foi isso. Eu tinha aquele sentimento de que eu tinha batido em Jesus. E de verdade, sim, que o pecado, você é uma criatura e serve ao inimigo, né? Que é totalmente contrário a Jesus. Quando você se acha do lado de Jesus, você diz, meu Deus, por que eu fiz isso a vida inteira batendo no Cristo? Tá? Aí você se sente culpado e por isso você chora. É um amor tão grande assim. Depois você vai acostumando um pouco com isso, que não deveria, né? Você era, né? Era para ser sempre esse primeiro amor, né? Mas a gente acostuma um pouco, porque também você não vai suportar aquele sentimento, meu Deus do céu, é uma coisa muito boa. Né? E você nem quer que aquilo saia mesmo, porque é bom. É bom. Né? Então, é isso aí. Então, é exatamente essa coisa desse novo coração que vai acumular ali, vai gravar, guardar o bem. É diferente de um coração que era dominado pelo mal, ainda que seja o melhor homem da face da terra. Mas sem isso que eu estou dizendo, sem essa mudança para Cristo, para o Evangelho, você não sabe o que eu estou dizendo, você não sentiu o que eu senti. Nunca sentiu, porque, na verdade, o homem bom para os outros homens, isso aí é meio que normal. Agora, quando você permite Deus entrar, aí entra como o próprio Jesus disse que, por que tu me chamas de bom? Perguntou para o homem que disse que ele era bom. E ele falou como homem, né? Claro. E ele respondeu como homem. Por quê? Fez uma pergunta para o homem. Por que tu me chamas de bom? Porque bom só há um, que é Deus que está no céu. Então, quando Deus ele entra no teu coração, que é o Espírito de Deus, aí há essa mudança que você diz, mas meu Deus, porque você já não pertence mais o homem natural, a criatura de Deus, você passou a ser filho na mesma hora. Ali você já é filho de Deus, você já entrou no reino de Deus, você já faz parte do reino. Né? Então é uma coisa, por isso que é essa mudança brusca mesmo assim, né? Que as pessoas ficam impactadas, né? Sim. É a transformação, literalmente. Sim. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você começou a entender que existe um caminho que lhe leva à salvação. E graças a Deus por estarmos estudando esse tema maravilhoso, que essa promessa de um coração novo, ela é uma promessa que acompanha a salvação. Nós estudamos na lição de número 5 sobre a promessa da salvação. A promessa de cura divina nós estudamos na lição passada, semana passada, e agora nós estamos estudando sobre a promessa de um coração novo que acompanha aqueles que confessaram a Jesus como seu Salvador. Automaticamente nós começamos a desfrutar dessas bênçãos advindas da salvação. É um plano perfeito. Se fosse só a salvação já seria suficiente, a garantia de vida eterna com Cristo. Porém, nós ainda temos vários bônus e essa de um coração novo, ela vem, como nós estudamos na lição passada sobre a cura do corpo físico, também da alma, mas estava muito relacionada à unção, à oração dos presbíteros, e a cura divina, que é uma cura que ocorre no nosso corpo. Essa, na verdade, de um coração novo, é a transformação interior, é a mudança, é a cura interior. Aqui a gente começa a pegar o que Paulo nos ensina sobre essas duas personalidades do ser humano, do homem, né? O homem exterior, que é essa parte visível, e o homem interior, a parte invisível. O exterior, que é a mortal, nosso corpo físico, indiscutivelmente a morte vai chegar, mas nós temos esse homem interior, que é a parte imortal. E a parte que se relaciona com Deus ou também se afasta definitivamente de Deus, porque aí já vem a questão do sentir, das escolhas.
Falando isso, só um ganchozinho aqui Sim, para completar. Esse exterior, você mete um teçado, vamos falar numa espada, que é a mesma coisa, um teçado. Aí corta, essa pessoa adoece, mata, sim, mas na alma não toca o não teçado tem. lá. Que é exatamente o que a palavra de Deus faz. Ela vai lá entre a alma, o espírito e a alma lá. Ela mexe com isso, que é exatamente ou salva ou condena. Porque a palavra de Deus, ela não é para simplesmente só salvar, é para salvar, mas quando não obedece, já está condenado, porque não quis a palavra, não quis o Filho de Deus, não aproveitou a oportunidade do Filho que morreu na cruz, veio aqui o próprio Deus para salvar. Ele não veio condenar, ele veio salvar, porque já está condenado. Se fosse só para salvar, significava diferente, mas não, ele veio para salvar porque já está. É como estava morrendo afogado, ele veio para pegar pelo braço. Mas eu não quero, eu rejeito, eu prefiro morrer. Fica lá, dentro d'água, é como que seja. Essa parte Só que para... você citou aí foi a passagem lá de Hebreus 4:12. Uhum. E abrange exatamente esse homem completo. O Sim, espírito, os três. alma e corpo. Né? Que o É, espírito e a alma que compõem o homem interior. que é a E o palavra de nosso Deus. corpo que compõe o homem exterior. Aí lá, na passagem bíblica, A palavra de Deus que é viva. a palavra de Deus ela é viva. Olha, a palavra é poderosa. Viva. Ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, exatamente porque a espada ela pode até afetar o corpo, Mata. mas a alma não. Ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, que ela afeta o nosso corpo também, Exato. e é apta. Aí fala do Somente a coração. palavra é apta para discernir pensamentos e E intenções do coração. Todo o homem, na completude, está envolvido nessa plenitude da palavra. A palavra alcança tudo. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 23 também, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí vem todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. A palavra, ela envolve todo esse ser, nessa grandeza e nesse plano perfeito de Deus. Pois é, aí vamos falar exatamente disso, de pensamento e intenção do pensamento, que o coração ele vai envolver tudo isso aí. Ele acumula tudo. De lá Exatamente. procede os pensamentos, aí a intenção, que é além do pensamento. Que somente Deus, E o homem, o próprio homem sabe. através da onisciência dele, pode pegar Discernir. isso e trazer a apto para clareza, discernir. esquadrinhar. É uma passagem, eu vou até ler aqui, eu acho muito bonita essa passagem aqui do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Versículo 9. 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Pois é, não tem como diante de Deus você mentir. Mentir no sentido, para ele acreditar, isso aí. Não tem como você esconder alguma coisa de Deus, dizer, olha, eu vou fazer assim e Deus acreditar e você, as intenções é outra. Não tem como. Diante de homem sim, mas de Deus não. Então, porque às vezes você tem uns pensamentos, mas você não tem a intenção. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, para você entender o que eu quero dizer aqui. Eu posso olhar para uma mulher, eu posso ter pensamentos, mas eu não tenho a intenção. Porque a intenção
A intenção já é uma coisa, rapaz, se eu tivesse chance, rapaz, eu ia fazer. Quer dizer, você está pensando e com certeza, se tiver oportunidade, já está. Mas aí você olhar, ou de alguma forma você pensar, fazer uns pensamentos, mas você diz, não, isso eu não posso fazer. A intenção. A intenção de não fazer, Deus diz assim, não teve pecado. Não existiu pecado porque ele não tem a intenção de fazer, ainda que tenha a oportunidade. Então é dessa forma que é a intenção. Você vê o Jó, ele disse isso, falando da integridade dele, que era mesmo, e Deus falou para o diabo sobre isso, que ele era justo, se afastava do mal. Então ele disse, quando eu olho para uma donzela, eu fecho meus olhos. É a intenção. Então a intenção é porque olhar e até pensar, pode até pensar, mas diz, não posso, então estou proibido. Você se recusa. Então é exatamente, aí você pode ter pensamentos, né? Até maligno ali, que o pensamento não seja bom. Mas o problema é o resultado do pensamento. Quando você chega lá, no resultado, assim, vamos dizer, na decisão, aí você diz, mas isso aí, negativo, estou fora. Ou você pode dizer, não estou nem... Você pensa ali, é um pensamento até meio relativo, mas e se eu pudesse... Quer dizer, aí Deus olha para esse lado, safado, você vergonha, de alguma forma está errado. Porque você está querendo fazer. E essa consciência, ela não é propriamente da natureza humana, é o Espírito Santo que, através do conhecimento que nós temos da palavra, nós somos levados a viver uma vida pura, uma vida de santidade. E é o que o salmista Davi, no Salmo 51, 10, ele tem a consciência da sua fraqueza e ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Exatamente. E renova em mim um espírito reto. Porque o homem não produz isso de si mesmo. Sim. Não existe essa natureza, ela é... Exato. Ela é enferma. Sim. Ela é corrupta. Então, somente através do Espírito Santo nós podemos alcançar esse mérito de ter um coração que agrada ao Senhor. Pois é, e assim, é porque Jesus ele diz, pedir e dar-se-vos. Sem pedir, não é dado, não tem como. Se eu não peço, eu não tenho o interesse de pedir, é porque eu não quero. Né? Isso não é tão importante. Então você tem que entender que Deus ele te dá você viver na terra, os catitu vivem também. Não adianta você comparar, não, que bicho vive também. A terra foi feita para Deus para os homens, não foi para os filhos de Deus, não. Foi para homem. Agora você se torna um filho de Deus quando você tem essas regras, esse reconhecimento que existe um Deus, que Ele está a teu favor, e Ele é criador, e você vai prestar conta com Ele, e que você, todo dia, dá de você dizer, Senhor, eu quero, eu preciso disso aqui. Mas é melhor você pedir a obediência mesmo. Porque não adianta você pedir coisas altas lá e você tropeçar mais ainda. Em vez de você pedir um remédio, aí você vai procurar adoecer mais, né? Uma coisa que faz mal. Então assim, aí você tem que estar pedindo assim como Davi disse, eu quero um coração puro. Nós precisamos pedir isso aí para Deus. E Ele vai te dando, Ele vai limpando o teu coração. Limpando exatamente com essa orientação do Espírito, esse sentimento, esses pensamentos, essas intenções, né? Porque aqui a gente tem que esclarecer o que é coração. É claro que vai ter aqui o comentarista, né? A gente vai ter bastante Mas clareza. assim para colocar para você, o coração é como que o homem esteja sentado o pé em cima. Se sair, o homem afunda, o homem se enterra, ou seja, morre. Não. Então ele é a fonte da vida mesmo. O coração é o centro do homem. Não é o coração a bomba aqui, não.
E essa bomba também demonstra a importância que tem em todo Sim, esse corpo, e né? é escondido também, né? Isso talvez não. Certamente a Bíblia já tem um propósito de mostrar porque Sim, é se o comparado. coração, como bomba, esse órgão, ele já tem essa importância onde todo um corpo recebe o benefício, né, desse sangue que é distribuído. Todas as artérias, todas as veias são exatamente Bombear. responsabilidade do coração de Sim. distribuir esse sangue que é a vida. É importante para a carne, para o homem natural, exterior, carnal, terreno, físico. E no espiritual a E mesma a coisa. Bíblia dificilmente fala assim, tem até 2 versículos aqui na lição que fala sobre o coração mesmo do homem de verdade. Aham. Mas falando que pessoas que foram atingidas com espada, Literalmente literalmente no coração dele não morreu. resistiram. Mas a Bíblia toda fala desse coração, que é esse centro do homem, que de lá procede os pensamentos e intenções, né? Que é como que seja o âmago do homem. Vamos falar assim do chassi de um carro, que sem chassi não presta, ele se solda todinha a lata dele. Motor cai tudo no chão. Então, a mesma coisa, desmonta o carro, né? Sem chassi. O chassi tem uma moto, tudo tem um chassi, que é onde ali ele é o esteio da coisa, A que base. segura a base, né? Então, isso é o coração do homem. Ele é essa base aí, de lá procede tudo. E Salomão, ele, com toda a sabedoria que ele recebeu de Deus, ele tinha tanta convicção daquilo que ele ensinava. Em Provérbios 4:23, que ele diz, sobre tudo o que se deve guardar. Quer dizer que nós temos tanta coisa para proteger os nossos filhos, nós fazemos o possível para guardar. Dinheiro, então, que seria o ideal, né? Propriedade, tudo que é precioso para nós temos esse cuidado de proteger, de guardar. Mas Salomão diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida, como da morte também, né? Então a gente vê o cuidado que Salomão teve em nos trazer esse ensino de que é através desse cuidado, desse zelo que nós temos que ter, dessa proteção que devemos dar à nossa vida interior, para que a gente seja bem-sucedido exteriormente ou espiritualmente, em todos os aspectos da vida. É ali que vai gerar tudo, né? Vamos dizer, o funcionamento mesmo, é como que seja um computador, né? Aí um programa de computador, vem tudo daquele programa ali, para funcionar tudo. Então, aí você deve ter cuidado o que você vai colocar lá. É isso É mesmo. por isso que precisamos limpar do que está ruim dentro, né? O que está lá nesse HD, que é o que vai comandar todo o nosso ser e vai conduzir a alma. Né? O Espírito, se você permitir que o Espírito coloque lá, venha só pela janela do Espírito. Para trazer a pureza, né? Aí Purificar. sim, aí você pode ver que o que você falou, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santificar, separar do pecado em tudo. E todo o vosso espírito, ele não diz primeiro a carne. Porque tem que entrar por lá, espírito, alma, tá no meio, corpo. Então você vai ver que a alma, ela tá lá no meio. Se vir do espírito eu recebo, se vir da carne eu recebo. Aí mata a alma, se vir da carne, porque a carne é inclinada ao pecado, é desobediente a Deus. É verdade. E a primeira coisa que nós devemos aprender é isso. Para você saber que se tu fizer tuas vontades, está errado. Mas eu não faço nada de errado. Mas se tu não entende o que é errado, o que não é. E existe aí para você permitir primeiro essa morada do Espírito, do Espírito Santo no teu interior, que é exatamente nesse coração, aonde ele vai abastecer, ele vai gerar vida lá. Tudo que vem é bom. E aí você vai externar, aí você vai dominar a carne
a obrigá-la a fazer isso aí que eu acabei de dizer. Embora pense, mas você, as intenções, não, 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 não. Então existe lá é como que seja um antivírus, vamos dizer assim, para a pessoa entender, né? Então você instalou em você, no teu HD, um antivírus, lá no teu coração, né? Que isso que é o poder de Deus, o Espírito de Deus, as leis de Deus, o poder de Deus, está instalado lá. Veio uma coisa ruim, ele bombardeia, mas tá lá. Expulsa imediatamente. Então ele está limpo, o coração está protegido, né? Então é isso aí. Aí é a questão do Salmo 1º, né? Bem-aventurado, porque na verdade a felicidade plena é dada pelo Senhor, mas isso só vai acontecer através desse conhecimento dessa verdade. Aí a proposta de Deus é que o homem seja feliz e muito feliz e completo, que só acontece através do Evangelho. Aí, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você já vai ter que fazer seleção. Claro. Já vai ter que fazer algumas escolhas. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta ou não se demora na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Aí começa a gerar resultados, frutos provindos dessa graça. Então nós temos que ter atitude espiritual para que esse homem interior seja construído pela palavra de Deus. Talvez seja difícil para algumas pessoas que ouvem e não compreendem, mas é o velho, o que é pregado de rua, de todos os cultos evangelísticos, nascer de novo, nascer de novo. É o questionamento de Nicodemos, como nascer, como voltar ao ventre da mãe. Não, é nascer da palavra, é crer no Evangelho, é aceitar Jesus como Salvador, né? Exatamente. Que é uma pregação que parece já ser tão comum, mas tudo começa por essa verdade. O apóstolo João, ele diz isso aí, que parece ser repetitivo, parece que tudo continua, o apóstolo Pedro fala isso, tudo continua da mesma forma, a gente diz que Jesus vem, isso aí já estão dizendo há muito tempo. Quer dizer, o apóstolo João diz, eu não vim trazer mandamentos novos, não. É o que foi pregado desde Adão. É o mesmo. Agora, não é que ele envelheceu e repetido perdeu o valor, é o mesmo coisa. Funciona então, do mesmo jeito. Valor, quer dizer. Então, aí às vezes a pessoa chega com a gente, aí fala cada bobagem nesse sentido espiritual. Ele não sabe o que ele está dizendo, não sabe para onde é o caminho. E a gente vendo, mas não adianta falar. Tem pessoas que chegam assim perto da gente e falam cada bobagem assim, como se seja uma criancinha, que não sabe o que está dizendo. E a gente, se eu pudesse dizer para ele, mas às vezes vai criar uma confusão você dizer, porque ele não sabe. Ele não vai entender, ele vai dizer, rapaz, tu por acaso está dizendo que eu estou errado? Aí sou ruim, sou injusto. Nesse sentido, está pisando na alma dele. Está engarguelando, como dizia a mamãe, engarguelando a alma. Está enforcando a alma, mas a gente pode dizer o quê? Vai aliar com calma, vai pregando, e tem gente que nunca vai aceitar, não quer nem a pau. Então é preciso a gente ter paciência, a gente enxerga e às vezes não pode dizer para a pessoa que é até amigo no sentido assim de, né? Mas a gente não dá nem de falar porque vai criar uma... E foi interessante quando você compartilhou aí a sua experiência, que aos 47 anos você aceitou Jesus e na verdade o meu caso é oposto, porque eu já nasci em berço evangélico, mas sempre senti uma necessidade de buscar mais, de conhecer melhor o Evangelho. E até hoje eu entendo que existe muito para se conhecer e muito para se viver. E é uma fonte inesgotável do Senhor, e no ser humano é uma fome e uma sede insaciável de conhecê-lo. Então todos os nossos dias aqui na terra será assim.
de buscarmos nele, de suplicarmos como salmista para que o Senhor crie em nós esse coração puro, para que o Senhor desenvolva em nós essa fé estável, né? Essa estabilidade, essa crença firme. E a busca por mais de Deus, ela é uma busca que nunca irá ser suprida, porque o ser humano ele tem essa necessidade. É diferente, eu sempre digo que é diferente dos banquetes, que você está com fome, você vai lá e sacia. E de Deus não, quanto mais você vai em Deus, quanto mais você busca na palavra, quanto mais você ora, mais fome você tem, mais você reconhece que você é impuro e que você precisa da santidade. Então, mas isso vai gerando vigor. Exatamente. No sentido, a pessoa comeu, aí dá uma força física, você vai ficar até o outro dia, né? Sem comer, para comer de novo, você está vendo, enxergando, pode andar, pular, carregar peso, porque aquela comida te deu aquela força para você. Te nutriu. Te deu aquela energia, né? Mesmo jeito é Deus. Aí você vai tendo essa fome, porque você vai vendo. Ah, não estava vendo que eu preciso ir ali. Quer dizer, você vai se abrindo a mente e você vai sentindo mais necessidade, porque serviço tem demais. Necessidade tem demais e você não consegue ver, só quando busca. Então, quando você vai se abrindo, quanto mais você vai descortinando esse negócio aí. E vai descobrindo a necessidade que tem, né? De cada dia mais. Aí você vê aqui, Deus ele não fala as coisas, irmão, em vão. Não, falou, mas essa palavra é desnecessária. Não existe nada. Tudo que Deus fala é necessário, é alimento, como nós falamos aqui. Se você come para se alimentar, tem que comer a palavra de Deus para ir para o céu, para salvar a alma. Então esse texto áureo, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra, que não entra nada na pedra, né? É isso que ele está dizendo. Da vossa carne. E vos darei um coração de carne. Então veja aí, um coração que absorve. Então ele vai dizer isso, dizendo aqui em Ezequiel, porque ia ter o Novo Testamento, a mudança depois de Cristo. Ele diz, em outra parte, ele diz, eu vou viver aqui mesmo, Ezequiel disse, eu vou viver no meio de vós e dentro de vós. São duas situações. Então, no meio, ele está no meio de todo mundo. O cara pode estar na caverna, no fundo do mar, no submarino, eles dizem que vão na Lua, né? Lá na Lua, aí nas estações orbitais, lá está, onde for. Agora, dentro, não. Dentro é dos crentes. Quem se permite, é nesse que recebe esse coração novo, esse espírito novo. Então a pessoa passa a ser uma habitação do Espírito de Deus. É aquele que abriu a porta e Jesus entrou na vida dele. Exatamente. Então é diferente. Então você acha que se uma pessoa como Jesus, ele mesmo disse, eu não chamo vocês de servo, ou seja, de empregado ou de escravo, né? Eu chamo vocês de amigo, porque vocês são meus amigos. Porque tudo que meu pai me disse, eu não escondi nada, eu vos disse a vocês. E o servo não é assim. O servo, o patrão, ele não vai dizer tudo os pensamentos, os projetos que vai. Então ele chama de amigo. Então se Jesus está como amigo nosso, já pensou? Ele não vai te dizer o que é no céu, como é que é isso aí. Quanto mais você se chega a ele, pergunta para ele. Aí você vê até literalmente assim, o livro de João é diferente, é mais espiritual do que os outros 3 evangelhos. Por quê? Porque ele é mais chegado ao Senhor. Então ele era o apóstolo que Jesus amava, ele mesmo disse, né? E os outros sabiam, o apóstolo Pedro disse para ele, e aquele a quem tu ama?
é teu amigo. Tu diz o que dele? Não, se eu quiser que ele não morra até que eu venha, o que tem a ver com isso? Então, João, ele penetrou mais nesse Deus, Jesus. Ele absorveu mais, de tal maneira que é bem espiritual. Você for ler o Evangelho de João, você consegue entrar no mundo espiritual. Aí você vê, ele começa logo ali. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já pensou? Aí ele vai aí nessa espiritual, nesse centro, né? Dizendo que a palavra é Deus. Jesus é a palavra. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Quando ele começa a carta dele lá, começa exatamente dizendo que nós vimos, nós contemplamos, ele não diz só ele, nós contemplamos a palavra da vida. Nós tocamos com as nossas mãos na palavra da vida. Ele diz, porque Jesus era a palavra. Ele pegou, ele viu com os olhos e pegou em Jesus, na palavra que dá a vida. Já pensou? Ele começa assim, dizendo assim. É muito forte, entendeu? Exatamente. Então, estou dizendo isso para você buscar, para encher teu coração. Ele tinha um coração totalmente palavra, dependente, né? Sim, nós devemos fazer isso. E Jesus, ele está disposto a ser amigo, né? De qualquer um, né? Vamos à leitura bíblica em classe, está em Romanos capítulo 2, versículo 25 até o 29, Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o 34. Vamos ler Romanos 2, 25 a 29. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão, e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que o é exterior, o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Pois é, só um instantinho aqui, depois a gente já pega em Jeremias aqui. Não, só porque isso forma uma confusão na cabeça das pessoas. Mas é bem simples. Mas assim, só para dizer aqui, é assim, como que você não sou evangélico, não importa nada, não serve de nada isso para Deus. Aí aqui era a circuncisão, que era circuncidado o prepúcio do homem. Mas tu obedece à lei? Não serve de nada, pode cortar tudo, não vale nada não. É isso aí, não valia nada, tá entendendo? É isso que ele está dizendo. Mas tu obedecendo a lei, embora não seja circuncidado, tá valendo. Porque tu tá obedecendo. Aí, da mesma forma, você dizer que é crente e não obedece à doutrina de Cristo. É isso aqui. Faz uma confusão, mas se você for ler em Romanos capítulo 2, versículo 25 ao 29, bem com cuidado, você vai entender o que Paulo está dizendo aqui. Que acaba formando essa confusão, mas é exatamente isso que eu disse. Não adianta dizer que é sem ser, porque o que é você ter dentro do coração teu as doutrinas de Cristo, as intenções ser obedecer a Deus. Teve intenção, não precisa nem dizer que é crente, que já é. Não precisa nem dizer que é evangélico, porque já é. Para Deus você está justificado. Mas também não adianta dizer para milhões de pessoas cantar em cima de público e tudo e não ter aqui no interior, pois não é. Pronto, é só isso aqui mesmo. Né? Primeiro porque não existe meio termo. Para Deus ou você é ou não, né? E Deus julga, sabe? Jeremias, capítulo 31, versículos 31 ao 34. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão,
para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Glória a Deus. Nós estamos vivendo essa realidade através da nossa fé. Exatamente aquele que acredita. Não precisa dizer que o próprio Espírito que está dentro de ti está te dizendo. Te dando, testificando que nós somos filhos de Deus. Você é que dá coice no Espírito, você que rejeita. Mas se ele está em ti, abaixo do dizer, me diz aí, como é isso aí? Ele vai dizendo. Então ele vai te guiando, se você der essa liberdade. Mas como é que eu quero saber de uma coisa se eu não pergunto? Principalmente no mundo espiritual, ninguém vê. Carne não vê espírito. Então, para mim entrar nisso, para mim entender isso, eu tenho que... O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Como eu vou saber as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus? Como é? Não tem como, meu. Então, eu tenho que perguntar todo dia, aí, aquilo lá. Até mesmo um sonho, uma revelação, né? Sim. Eu tenho que... Deus, ele não mostra, olha... isso aqui é vermelho. Não, ele mostra um tapete aí. Aí tu tem que discernir se é vermelho, é preto, pedir, e aí essa cor, eu quero saber a cor. Aí ele vai te revelar. Até mesmo para não interromper a comunicação aí mesmo, porque se ele der tudo completo, você já pensou, já se acha um semideus. Se tu tá sentadinho na mesa e vem a comida, tudinho lá, tu vai se levantar para lavar a colher? Exatamente. Mas, rapaz, eu quero conversa de lavar a colher, o meu direito está aqui, está tudo aqui na minha mão. Eu vou ficar deitado e o cabo botando na minha boca. Deus mas, sempre... rapaz, te vira, meu, levanta, vai buscar na panela se tu quiser, mas, rapaz, o propósito, dá teu jeito. O propósito de Deus é essa comunhão, esse relacionamento perfeito desde o início. Não pode dar na boca, não. Aí, para fechar essa parte aqui, eu achei muito interessante que o escritor colocou, durante muitos anos o povo de Israel serviu a Deus apenas com um coração religioso, restringindo o relacionamento com Deus apenas ao cumprimento de leis e tradições humanas. A promessa de Deus de um coração novo coaduna com as palavras de nosso Senhor Jesus, que afirmou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Esse é um coração transformado pela mensagem do Evangelho. Não adianta nós querermos enganar a B, porque a verdade é aquilo que somos diante de Deus. Foi isso que Jesus disse para Nicodemo. O pobrezinho, ele nasceu ali na tribo do Levita, era um sacerdote, sabia os tio, as vírgulas que tinha no Torá, nas leis de Moisés, os profetas e salmos e tudo, mas tudo no natural. É como que você lê um livro para ser médico. Aí, o bisturi eu tenho que amolar ele. Assim, uma coisa natural, eu pego lá o bisturi, amola e arrisco lá. Assim, entendeu? No caso, não tinha nada espiritual, céu, espírito, nada. Quando Jesus disse que ele tinha que nascer de novo, mas como pode ser isso, eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo já velho? Nicodemo, não estou falando disso não, rapaz. Estou falando para tu buscar no espírito, rapaz. Não tem nada a ver, que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. Aí tu só nasceu dos teus pais e aprendeu só com teu pai. Aprende a ser filho de Deus, rapaz. Aprende com Deus as coisas, é isso aí. Exatamente. Junto com esse novo coração que adquirimos pela fé e obediência à palavra, já vamos começar a viver novos comportamentos, novas realidades. Senão, a natureza velha não pode continuar da mesma forma, porque se nós já estamos em Cristo, as coisas velhas precisam ficar para trás. E tudo vai se tornando novo. Novo no sentido, o estilo de vida pela palavra, né?
Então, tem pessoas que passam a vida inteira na igreja, mas elas não mudam o comportamento. E, de fato, se você ficar a vida toda numa garagem, não vai virar um carro. Então, o que vai determinar a sua mudança, seu estilo de vida, como você falou, quando aceitou Jesus, tudo mudou radicalmente, porque a sua decisão foi de aceitar de verdade. E não apenas ser membro de uma igreja ou fazer parte de um grupo social. Então, a nossa vida é movida por decisões. E essas decisões, se já são importantes aqui na Terra, alguma decisão que nós tomamos, agora essa de você aceitar Jesus é a decisão que exige mais seriedade, né? Porque isso vai alterar no reino dos céus e vai alterar aqui na Terra. E aí essas intenções que Jesus vê, que é espiritual, né, que ele vê, aí o homem não enxerga, mas é a mesma coisa de um empresário que tem entendimento psicológico, ali até uns limites, né? Porque ele é natural ali, mas ele tem aquele entendimento de crescimento, entendimento dos funcionários, ele vai colocando as pessoas no lugar certo. Então a mesma coisa é Deus, ele vendo essas intenções suas, aí Paulo ele fala assim, veja a vossa vocação, veja a vossa vocação, porque não são muitos sábios, às vezes você está querendo uma coisa e Jesus disse, aí tu não dá. Está querendo só na emoção, mas não vai funcionar lá. Então, às vezes, até ele te dá só para dar um tapa, mas depois tu saber que não dava certo lá. Então, é bom pedir, porque o Espírito ajuda nas fraquezas e o que e como convém pedir, porque nós não sabemos. Como? Não sabemos. Então, é exatamente isso. O Espírito sabe. Então, quando eu peço para o Espírito, eu peço a Deus, Senhor, isso aqui eu apresento, ele diz, nem vai, não vai para aí, não vai dar certo. E eu estou pensando que vai dar. É porque Jesus já está vendo tudo. Sim. Introdução. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição. É a vida interna do ser humano. Exatamente. Aí a palavra-chave é coração. Eu sempre ouvia dos mais velhos, né, quando eu era mais nova, coração é terra, coração alheio é terra, que ninguém penetra. Mas Deus chega lá, investiga, expõe se Ele quiser. Porque aqui na lição, falando exatamente, o comentarista diz que Deus ele criou o homem externo e o interno. Sim. Tudo é dele. Inclusive o espírito do homem é de Deus, né? Essa parte de Deus que não tem como você ignorar. Aí tem um vazio lá, uma parte lá que é exatamente dá lugar a esse espírito, que é para preencher. O ser humano é preenchido quando ele dá lugar ao espírito, que é da parte de Deus, que é vida. Então, por isso, outro homem não vai lá. Aí Paulo, para falar o mesmo versículo que eu falei agora há pouco, vou voltar lá de novo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Quem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também como sabemos as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. É porque eu falei só a parte B. Agora pegou a parte A, que é exatamente que fala isso aí. Quem vai saber as coisas do homem, se não for o Espírito do próprio homem? Eu sei as minhas coisas. E Deus sabe as minhas coisas, só. Os homens não discernem, só se eu disser. Mas os outros homens, às vezes, tem um limite lá, mas a gente discerne, porque tem o Espírito de Deus. Então, Deus nos dá o discernimento de espírito, que é isso aí, exatamente você penetrar no espírito do outro.
tô sabendo, esse cara tá sofrendo. Essa noite Deus falou com ele, assim, assim aconteceu isso. A mulher dele disse uma palavra para ele, ou vice-versa. Aí você vai lá e diz, aquela palavra não te atingiu, né? Eu tô contigo. Pronto, aí a pessoa, mas como é que ele sabe? Porque Deus testificou ali pelo Espírito, entendeu? Então, assim, sim, o outro homem sabe. Mas limitado ali, só o que Deus revela. Porque tem coisa que Deus não vai revelar, que é exatamente não criar contenda, tudo. Porque se for dizer tudo, meu Deus do céu, a briga seria feia, né? Mas assim, vamos... Primeiro tópico, o coração na perspectiva bíblica. Primeiro subtópico, o coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 14. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 24. Aqui, eles contam a história literalmente de Joabe, Absalão e Jeú e Jorão, que foram conflitos que houve, que esse Absalão e Jorão foi afetado diretamente com seu órgão físico. Filho de Davi que se levantou contra ele. Isso, mas não necessariamente a Bíblia fala sobre o órgão mesmo, mas nessas duas referências sim. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Aqui está o homem completo. Exatamente. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Para a dimensão desse homem interior, que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Exatamente. Interno. Exatamente, essa coisa que é encoberta, que não sangra com espada, com teçadada, e é a parte pedra. Imortal. Aí é essa parte que é eterna. Eterna. Entendeu? Que absorve a palavra para a eternidade, né? Exatamente. Exatamente, se alimenta de palavra, é pão para essa parte do homem, a palavra dele é pão, que alimenta, né? Exatamente. Então vamos... Segundo subtópico, a circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos capítulo 2, versículo 25 até o 29. Num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, Romanos capítulo 2, versículo 28, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa, Romanos capítulo 2, versículo 29. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Senhor, com o Pai. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 até o 8, que narra a história de Nicodemos sobre o novo nascimento. Ele com Jesus. Exatamente, a gente comentou já aqui tudinho, né? Sim. Então é isso aí, essa nova aliança, né, que veio, que aí as pessoas israelitas ficaram pasmo, né? Mas todos aqueles que creu compreenderam, né? Na época de Jesus, né? Inclusive o próprio Nicodemos, ele entendeu aí inocentemente, mas ele quis. Quando você quer, você começa a ter consciência e entendimento. E o homem sempre foi muito movido pelo externo, pelo exterior. Jesus estava aqui mostrando através dos seus ensinos, e Paulo, o apóstolo Paulo também, que é o que menos importa, na verdade, é o exterior. Até porque o que se manifesta no exterior já é o que está lá no interior. Né? Porque o coração mesmo, a boca já fala do que está cheio o coração. Jesus mesmo falou essas palavras. Paulo, então, quando ele fala dos órgãos nossos, ele fala isso aí também, que os que é mais importante é aqueles que a gente menos valoriza.
Porque ninguém está O lá. que não é visual, né? Que é o que é para se você- dar importância. Na verdade, que é o mais difícil para o ser humano, porque ele é visual. Exatamente. Aí tá lá escondido, o cara não tá nem aí. É o mais importante. Aí às vezes você cuida daquele que tem menos importância. Ele fala isso aí. Então vamos prosseguir aqui o. Terceiro subtópico, um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta o profeta Jeremias, seu capítulo 31, versículos 31 a 34, lá da leitura bíblica em classe, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma antiga, com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Assim, Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra Espírito em vez da letra. Romanos capítulo 2, versículo 29. Pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo, conforme João capítulo 3, versículos 6 e 7. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Provérbios capítulo 4, versículo 23, Mateus capítulo 5, versículo 18 ao 20. 15. Capítulo 15, versículos 18 ao 20. Certo. Pois é exatamente isso. Deus, ele dentro do homem, né? E o Deus no meio dos homens, no meio ele está, no meio dos anjos, no meio dos demônios, no meio dos homens, ele está no meio de tudo. Tudo é dele, tudo. Ah, mas Deus não vai lá no inferno. Mas se é ele que fez, por que ele não vai? Claro que vai. Agora não é para ele ficar lá, né? Ele fez foi para o diabo e seus anjos, e assim. Mas dentro do homem. Então, você não busca um Deus exterior. Você busca um Deus interior. Para ele vir para o teu interior. Então, assim, aí você tem o Deus? Não. Você buscou isso, bebeu dele, ele está dentro de ti? Não, pois você não tem parte com ele. Simplesmente assim, né? A pessoa tem que compreender isso. Então é isso, nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos já com o segundo tópico da lição.
sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Graças a Deus já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, o coração de quem está em Deus. Primeiro subtópico, um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. É exatamente, é como que você não vê uma coisa, você não tem interesse nenhum por essa coisa, você nem sabe se existe. Mas a partir do momento que você tem contato, você consegue enxergar aquele objeto, alguma coisa, aí você começa a se interessar, a pensar naquilo lá. Você se inclina para aquilo, você começa a se interessar, ter um interesse por aquilo lá. Então é exatamente o reino do céu. Sem ver, você não vai se interessar de uma coisa que não viu, nem viu falar, não sabe como é que é. Mas no momento que você vê, você começa a entender a necessidade que tem e a bondade que é, né? E a maneira de como adquirir isso. Então é exatamente isso que Jesus disse, que aquele que não nascer de novo não pode ver. É quando você exatamente se interessa, acredita, você começa a ver. E aí, para entrar, é exatamente, você vai penetrando nisso aí, você vai entrando, vai descortinando, como nós falamos no início, né? Aí você vai ter uma vivência, uma convivência com o Senhor. Cada dia você conhece mais, né? Você tá, né? Então você vai crescendo, nasceu, vai crescendo, adquirindo entendimento nesse assunto, né? Isso mesmo. Então é isso mesmo. Se quiser, claro que tem gente que você acha que é crente, nem é, nunca nem nasceu de novo, nem nada, não aceita ser renovado a cada dia, né? Essa renovação do entendimento, não aceita isso, né? Não se ele submete, fica travado, né? ele fica travado lá. Então ele não viu, porque se vê, você se interessa, porque é bom no reino do céu, né? Então é isso aí, vamos... Segundo subtópico, um coração consciente.
Como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos como fez Maria, mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que a ouviam se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 18 e 19. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2 e Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Aí você vai como que montando. É como que você entrou na universidade, né? Aí você vai aprendendo. Quando você fim do ano, você aprendeu uma porção de coisa ali. Porque você vai guardando no coração aquilo lá, né? Nesse sentido humano, né? Sim. Aí você vai aprendendo, aí você vai montando tudo aquilo, é como que seja uma construção, né? Sim. Então, do mesmo jeito é aqui. Se você não tem Deus, você vai guardar as coisas de Deus aonde? Não existe, não tem como guardar, não tem depósito, não tem programa de Deus lá. Sim. Mas se está programado o teu coração, o Espírito está lá, você vai guardando nesse Espírito, né? Por isso que nós somos o dispenseiro dos mistérios de Deus. É uma dispensa que você guarda. Sim. Você tem, aí você vai acumulando tanto o poder de Deus, os mistérios de Deus, quanto esse conhecimento, esse entendimento, né? Aí é exatamente esse HD vai acumulando essas informações, é isso aí. Terceiro subtópico, Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Jeremias, capítulo 20, versículo 12. A partir deste texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração, Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a interior. E por isso Ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Pois é, Deus ele passeia nisso aí. Agora, você tem que ter a intenção. Você vê aqui que Jeremias diz, eu descobri para ti a minha, né? Exatamente o que ele sentia nesse coração. Não que Deus não soubesse. A minha causa. A minha causa eu descobri, Tati. Ou seja, ele disse, esse pessoal me persegue, são meus inimigos. Se eu ver, dê um jeito nesse negócio aí. Tá? Então ele falou, é uma coisa que você precisa falar, porque é você que manda em você nesse sentido. É uma confissão. Né? Deus ele não manda em ninguém, ele só manda quando você permite ele ser mandado. É por isso que ele diz que aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Deixa eu comandar. É isso aí. Então tu não manda mais nada, quem manda é eu. Então o apóstolo Paulo não diz, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é Cristo que comanda, né? Eu não comando nada. Não, o caso dele aqui, quando ele disse para Jesus, olha, aquele pessoal ali, eu descobri a minha, a minha causa. A minha causa. Então, ele contou para Jesus, não tem como alguém pagar uma conta tua se tu não pedir para ele, para quem tem a condição de pagar e está disposto a pagar por ti. Aí tu não dizer nada, ele não paga nunca. Tem que ir lá e dizer, tô devendo tanto, dá de tu pagar por mim.
Não, eu já te falei que eu estou disponível para pagar as tuas contas tudinho. É o caso de Jesus, que é disponível. Mas você precisa dizer, se não disser, ele não paga. E essa declaração do apóstolo Paulo, em que ele diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele estava colocando diante de Deus, que é tão superior a ele, a confiança e o reconhecimento, né? Porque tem pessoas que têm medo de colocar a sua vida à disposição de Deus para cumprir aquilo que Deus tem, sendo que são as melhores mãos que podem acolher a nossa vida, né? Quando nós reconhecemos o poderio e a soberania de Deus, que está muito além da nossa natureza pecaminosa, das nossas más intenções. Deus tem um plano perfeito para cada um. E ele diz: a vida que vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, porque me amou e se entregou por mim. Primeiro, né? Sim. Primeiro Jesus se entregou para depois eu me entregar a ele. Exatamente, que é o reconhecimento. Exatamente. Terceiro tópico, promessa para o coração. Primeiro subtópico, um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus por meio do seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículos de 1 ao 9. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios lemos: o coração alegre sempre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força, né? Neemias capítulo 8, versículo 10. Tá mais do que explicado aí, né? Sim. O que é promessa, o que tem, que nós encontramos em Deus se buscar de verdade, né? Vamos. Segundo subtópico, um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo e, por isso, o coração transformado. Por isso, o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu: e sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículos 14 e 15. Se esse amor está no nosso coração, que é exatamente, esse coração está cheio lá, está fluindo vida, está gerando vida esse coração. Então, tudo que acontece, você está em Deus, está com a paz, não tem confusão, você não fica confuso, você não se atrapalha, você não se entristece, perdendo as esperanças. Sim. Não, desesperado, não, porque você tem esse amor no coração. O que você faz, tudo é por amor. Se pregamos o evangelho aqui, alguém até acha meio ruim, mas é por amor, tudo. Então, tudo que se faz produz todas as coisas, contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos. Terceiro subtópico, penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22.
Aqui, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é garantia de vitória para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Exatamente. Aí a pessoa tem que só obedecer, né? Procurar fazer, né? A vontade de Deus, né? Então vamos aí já para... Conclusão. Nesta lição estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte da fraqueza da condição humana. Contudo, mediante a onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme as suas ações. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Exatamente, isso aí é que é... Por isso que Paulo diz que a gente deve examinar-se a si mesmo. Será que eu estou com maus intenção? Será que eu estou sendo injusto? E eu preciso pedir essa melhora se eu estou fazendo isso? Ou de alguma forma eu estou enganado, eu mesmo me enganando? Paulo ele diz para a gente ter esse cuidado de ninguém engane a si mesmo, se engane a si mesmo, ou seja, eu me enganar a mim mesmo. Então, será que eu estou enganado? Será que eu estou me enganando? Será que eu estou em um espírito? Será que isso aí é justo eu fazer isso? Então, o que é isso? Para você ter essa certeza, é quando você busca em Deus, você ora a Deus e você vai ver que você errou. E quando você pede para o Senhor resolver esse problema, Ele resolve mesmo. Não, mas o cara lá é brabo. Não tem negócio de brabo não, não existe esse negócio com Deus. Não, o cara lá pode ser de quem for, rico como for, pobre como for, zangado como for, não existe isso. Para Deus não tem nada difícil, não. Basta você reconhecer. Então, essas intenções do homem é que tem que ter esse cuidado aí, de você examinar você e pedir para Deus, Jesus, muda esse negócio, limpa esse coração meu aí. Perdoa aquela pessoa que eu falei aquelas coisas, ou que ele falou para mim, perdoa, ele me perdoa também. Pensa numa coisa que resolve rápido. Então, assim, que as minhas ações sejam de maneira justa, que não venha a ser injusto com a minha família, com a igreja, com as pessoas. Então, é isso aí. Então, você vai fazer as coisas certas, porque Deus está, né, com você. Exatamente. Então, é isso aí, que Deus abençoe. Nós estamos encerrando já o nosso programa. Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha acompanhado e compreendido tanto o que está escrito na lição quanto o que nós falamos. Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. E até a próxima semana. Se Deus permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. No nome de Jesus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.